Pronto, meus amores, começou. Meus amores, é uma boa tarde, né? Agora eu vou fazer para vocês esse vídeo, né? É que eu sempre falava para vocês no meu vídeo a passagem de Jonas, né? Aquele de Jonas que pregou para aquele povo, que o povo se arrependeu e teve salvação para aquele povo. Então, meus amores, a palavra hoje é de reconciliação mesmo, é a pessoa chegar a se render aos pés de Deus, se render aos pés de Jesus Cristo, né? É dele que vem o nosso socorro. Meus amores, aí eu vou ler para vocês aqui, ó. É Lucas 11 e o versículo 30, 31, 32. Bora lá? Ó, mas é mais reflexão. Por quê? Para vocês ficarem pensando. Aquele povo, ele estava sentenciado à morte. Deus ia, Deus ia fazer um grande juízo com eles, né? Igual tá para vir agora, né? Mas como o povo se arrependeu, pediu perdão a Deus, se vestiu de roupa de saco, pediu perdão, se humilhou mesmo perante a Deus, aí Deus perdoou, né, meus amores? Aí Deus perdoou. E bora pro versículo para vocês entenderem, que se eu ficar falando, as pessoas não entendem, né? Eu tenho que ler e dar uma explicação a vocês. Bora lá, meus amores, olha. O sinal do profeta Jonas. Meus amores, vocês sabem que Jonas, né? Ele não queria ir pregar, não. Ele preferia muito mais ir para outro canto que ir pregar lá, porque o pessoal era um povo rebelde, né? Quando ele fosse falar, o pessoal ia querer matar ele. Como Jesus mesmo disse, né? Que Jerusalém era uma terra que matava os profetas que o Senhor enviava e é uma terra que apredejava os profetas também, né? Muitos profetas de Deus, de Jesus, foram mortos de pedrada e foram mortos de mortes horrível, né? Por causa de quê? Por causa do evangelho. Mas não está longe, não. Nesse século que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo, nós estamos vendo as mesmas coisas acontecer em países aí por fora. Tem países aí por fora que estão fazendo as mesmas coisas com as pessoas, entendeu? E sem falar que o nosso país, glória a Deus, é um país que não tem essas coisas, né? Que é isso que de vez em quando aparece, né? Uma coisa assim, né? Mas não é muito, né? Mas fora é demais, fora é demais. Só que Jesus está voltando, Jesus está botando algo nos cantos onde deve ser, né, meus amores? Meus amores, eu já conversei um pouquinho com vocês, bora lá. Bora. Vou começar a ler do começo, ó. E ajuntando-se a multidão começou a dizer: Maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado a outro sinal, se não o sinal de Jonas. Vocês sabem por que Jesus falava isso para eles? Porque Jesus com eles ainda ficava pedindo sinais, sinais para reconhecer se era Jesus, se era filho de Deus. E ele disse que para aquela geração, Jesus disse que para aquela geração seria só o sinal de Jonas. Quem dera se ele se arrependesse, igual eu falo com vocês se arrependam, se volte para Deus, para Jesus antes desse dia. Bora lá, continuando, ó. Versículo 30. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também o sinal para essa geração. Do tempo de Jesus até para essa geração agora, esse é o sinal que vocês têm de Jesus, entendeu, meus amores? E a rainha, meus amores, essa parte aqui, a parte que Jesus fala da rainha, é a rainha que Jesus sempre. Deixa eu soltar aqui para vocês depois de uma explicação. Ó, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, pois até dos confins da terra veio ouvir os ensinamentos de Salomão. Mas aqui está quem é maior do que Salomão. Meus amores, olha, quem dera essas pessoas escutassem a palavra de Deus. Aqui está dizendo, né, que no fim, ó, a rainha, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração. Entendeu, meus amores?
A rainha do sul, ela já está entre nós, ela já se levantou, né? Não, é no dia do juízo, né? No Se levantará no dia no juízo, não, se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. É, porque as pessoas não se arrependem, né, meus amores? As pessoas não se arrependem. Ó, eu rali esses textos, vou passar para o último versículo, né, para não ficar muito grande o vídeo, ficar bonzinho para soltar. Os homens de Nínive se levantaram no juízo com esta geração e a condenará, pois se converterão, se converterão com a pregação de Jonas, mas aqui está quem é maior do que Jonas. Naquele tempo, o povo se arrependeu e se voltou para Deus na pregação de Jonas. Essa pregação agora aqui é a pregação de Jesus. Está na hora de vocês o quê? Se arrepender e se voltar para Jesus antes. Antes do juízo, né? Antes do juízo. Antes, porque tá dizendo aqui que vai se levantar a rainha do sul se levantará no juízo para julgar a nação e junto com junto com essa geração, com a geração, é, com os homens dessa geração, tá vendo? Para poder o quê? Para poder condenar eles por causa de quê? Por causa que, né? Vocês sabem, né? Pois então, meus amores, entreguei a parábola todinha para vocês, a passagem de Jonas. E Jesus se referiu várias vezes aqui no versículo Lucas, várias vezes Jesus falou, explicando para as pessoas, aqui é a parábola de Jesus, ensinando. Pois então, meus amores, o certo é a pessoa se voltar para Deus, se voltar para Jesus, confessar Jesus. Igualmente Jesus falou aqui, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Quem negar Jesus? Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Vocês entenderam, né? Então, não tem segredo. O segredo é seguir as Santas Escrituras. O segredo é como Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vós cuidaste nela a vida eterna, e são elas que dele testificam. Então, as pessoas para conhecer Jesus têm que ler as Santas Escrituras. Se não lê, não conhece. E também tem que ler e pedir discernimento a Deus. Porque senão, lê e ele fica igualmente um livro normal. Você fica lendo, passando por cima dos versículos, não entende. Para mim aqui, cada versículo aqui tem um significado. Vou falar aqui para vocês o primeiro aqui, ó. Ó, e a, juntou-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal senão o sinal do profeta Jonas. Naquela geração que Jesus estava, o único sinal que foi dado para ele dali foi o sinal de Jonas que Jesus estava pregando, entendeu? Igualmente eu estou pregando para vocês, falando de Jesus, do mesmo jeito Jesus estava pregando para aquele povo, dando o sinal de Jonas. Quem dera se aquele povo se arrependesse e se voltasse para as Santas Escrituras, antes daquele julgamento. Jesus não disse que o templo ia ser destruído, que aquelas pessoas iam morrer. Então, tudo aquilo ali aconteceu. Jesus estava falando ali algo que ia acontecer e Jesus estava se referindo a Jonas. Jonas foi antes dele, entendeu? Pois então, meus amores, antes dele já estava escrito, né? Glória a Deus. E agora eu estou lendo para vocês, falando do sinal de Jesus Cristo. Vocês entenderam aí a diferença, né? Ele estava falando de Jonas. Hoje eu estou falando para vocês do sinal de Jesus Cristo. Vocês não terão outro sinal. Vou ler aqui para vocês, ó. Portanto, assim como Jonas foi um sinal para os nivitais, assim o Filho do Homem o será também para esta geração.
Então, entendeu, meus amores? Então, se Jesus é o sinal para essa geração, entendeu? Essa geração que nós estamos vivendo. Ai, meus amores, entreguei para vocês e o das Santas Escrituras. Eu ainda vou fazer outro vídeo para soltar outra palavra de Jesus, porque eu amo as coisas dele, os ensinamentos dele é maravilhoso. Serve para mim, serve para você também. Fui, beijo, tchau.